Olá, galera! Continuando as nossas questões da banca INCP para o concurso de Araruama, questões de nível médio de 2019. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wilka Paiva. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Vamos nessa? Primeira questão. Ainda que quisesse, não poderia ir ao jogo. A oração destacada expressa a relação de... Aqui a banca está querendo que você conheça as expressões, as conjunções das orações coordenadas ou subordinadas. No caso aqui é uma oração subordinada concessiva. Ainda que expressa uma ideia de concessão, uma ideia de oposição. Portanto, ela é uma conjunção concessiva. São conjunções concessivas, ainda que, embora, conquanto, mesmo que, se bem que, posto que, não obstante. Ok? Estas são algumas. E aí é bom que você decore, gravem as principais. Certo? E aí temos conclusão, não, tá errada. C, restrição também não. D, explicação não. E E, condição também não. Próxima, leia as seguintes frases. E aí vamos ver o comando da questão. De acordo com as regras de concordância da língua culta, as lacunas serão preenchidas corretamente na ordem em que aparecem por. E aí temos aqui alguns advérbios. E verbo, né? Aí vamos ver se eles flexionam. Aqui, os computadores custam caro ou os computadores custam caros? Os computadores custam caro. Como ele custa? Eles custam caro. Caros não vai caber fora. B, fora. E ficamos entre C, D e E. Tá? Ele não se flexiona, porque caro é no sentido de um alto valor, né? Um alto preço. Então, os computadores custam caro. 2. Fizeram críticas ao treinador do time após a derrota no jogo. Então, fizeram bastante ou bastantes críticas. Críticas é um substantivo. Portanto, bastante ele vai se flexionar e vai ficar no plural bastantes. Para você tirar a dúvida, você pode substituir bastante por muito. Se o muito flexionar for ao plural, né, ficar no plural, bastante também fica no plural, tá? Então, olha lá, fizeram muitas críticas ao treinador do time. Então, fizeram bastantes críticas. Alternativa D tá fora, ficamos entre C e E. Aí o item 3, a rua, a casa, as árvores frutíferas no quintal, tudo ali, minha infância. Olha aqui, esse tudo, ele tá resumindo tudo isso aqui, ó. Ele tá resumindo a ideia de a rua, a casa e as árvores. Tudo ali lembrava, tudo lembrava. Tudo lembrava. O que que lembrava tudo? Esse tudo, então, passou a ser o sujeito. Tudo lembrava a minha infância. Então, ficamos ainda entre C e E. Próximo, para desenvolver esse projeto, precisa-se ou precisam-se de arquitetos competentes. Aí você vai usar aqui, quem precisa? Não sei. A gente só sabe que alguém precisa, né? E aí, você logo de cara, você percebe na estrutura da frase que esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Quando temos o índice de indeterminação do sujeito, o verbo jamais vai ao plural. Ele fica sempre no singular. Por isso que a alternativa E está errada e a nossa alternativa correta é a C mesmo. Ok? Precisa-se de arquitetos competentes, como precisa-se de funcionários. Não é precisam-se. Você não sabe quem está precisando. Então, você não sabe quem é o sujeito, você não conhece, você não pode flexionar o verbo, tá? Aí temos aqui, faz 15 anos ou fazem 15 anos que ocorreram esses fatos. O verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ele é impessoal e vai ficar no singular, e aí vai ficar faz 15 anos. Faz 3 anos, faz 2 dias, nunca falem, fazem. A gente erra muito. Tá? Não se diz fazem 15 anos, faz 15 anos.
E aí, Estados Unidos é o país que mais investe, ou Estados Unidos são o país. Ele é o país que mais investe. Se ele tivesse aqui com o artigo no plural, e aí iria ser o fator determinante para o verbo ser flexionado. E aí iria ficar assim, os Estados Unidos são o país que mais investe. Como não tem, ele fica no singular. Estados Unidos é o país. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C. 8. Assinale a opção que preenche corretamente e na sequência as lacunas das seguintes frases. Chegamos ao assunto sobre crase, cai muito. Toda a prova da NCP tem questão sobre crase e questão sobre orações, coordenadas ou subordinadas, especificamente nas conjunções, certo? E aí vamos lá. As vendas a prazo. Aí aqui você sabendo que antes de palavra masculina não se usa crase, você já mata. Ó, prazo é masculino, então, ó, a alternativa A não pode ser, a alternativa C também não pode, porque tem crase, e a E também não. Aqui você já eliminou, você já tem 50% de chance de acerto. Ok? Vamos para a próxima. Disse a elas que ficassem calmas durante a realização da prova. Disse algo a alguém, né? Disse isso. Olha isso aqui, ó. Disse que ficassem calmas durante a realização da prova. Então, quem diz algo a alguém. Disse a quem? A elas. O a elas, esse é uma preposição. Elas, como pronome, ele não exige, pronome, né, oblíquo, ele não exige o artigo a. Como ele não exige o a, ele não pode ter crase. E aí matamos a questão, ficamos com a alternativa D. Vamos confirmar? A cidade italiana, a cidade italiana, aí aqui tem que ter um A, né? A qual nos referimos, fica na região da Toscana. Quem se refere a algo, certo? Então, isso aqui é uma preposição do verbo referir. Agora, a qual também é uma expressão. Porque aqui você pode substituir por quê pelo pronome relativo. Certo? Ó, esse que aqui de cima é uma conjunção integrante, você pode substituir por isso. Aqui embaixo você pode botar o que, ó, que é o pronome relativo, e substituir ele por a qual. Aí fica a cidade italiana a qual. Como você vai substituir pelo termo a qual, tem o a, certo? Com a, que é a preposição do verbo, ele vai sim exigir o uso da crase, tá aqui na alternativa D. A próxima aqui, ó, comprei à vista. À vista, ele tem que ter uma crase aqui para diferenciar o sentido, tá? Comprei à vista o forno. Foi o modo como você comprou, você pagou tudo na hora. E aí, é uma expressão adverbial, né, feminina, e vai sempre existir crase quando for nesse sentido, sem ser vista de visão. O item 5, o anúncio na vitrine da loja diz que, ó, a partir do último dia. Essa expressão a partir de, né? A partir de, ela não tem crase. A gente não usa crase, ó, não usa crase. E 6, o pesquisador retornará à região amazônica no próximo ano para continuar o trabalho. Quem retorna, ele retorna de algum lugar, certo? Então, aqui é a região amazônica. Ele retornou da região amazônica, né? Ou ele retornou à região amazônica. Como esse retornar aqui, ele vai sim pedir o acento uso da crase, porque região amazônica, ela pede o artigo. E aí, matamos a questão, confirmamos que a alternativa correta é a D. 9. Levando em consideração a língua culta, marque a opção cuja regência está correta. Então, vamos lá atrás da regência. O paciente estava aflito em saber o diagnóstico. Aflito não pede regência em. Aflito, ele vai pedir regência por ou com. O paciente estava aflito
por saber o diagnóstico. Então, aqui vai ser por. Tá errada a alternativa A. B, simpatizei-me. Quando você encontrar essa estrutura, mata, tá errada. Não existe simpatizei-me, é simpatizei e acabou, tá? Simpatizar não é um verbo pronominal, ele não aceita pronome, ok? C, obedecia rigorosamente às ordens do chefe. Aqui tá faltando o uso do acento indicativo de crase. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, ele obedece a, e aí temos as ordens. Como temos as ordens, temos a mais a, crase a, fechou, tá errada a alternativa C. D, ele continua grato com todos os amigos que o ajudaram. Ele continua grato, não é com. Ele continua grato a todos. Você tem gratidão a alguém, tá? Não com alguém, não é uma companhia, é a. E investiram na função de gerente financeiro. Quem investe, investe em alguma coisa, ou em algum lugar, né? Então, investir onde? Investir aqui, ó, na função. Investir na função de gerente. Tá certinho, a alternativa correta, a alternativa E. Aqui, ó, as regências do verbo de aflito, né? Preposição, pede a preposição com ou por, certo? Regência nominal aqui, ó, com ou por. Grato, quem é grato a. Quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguma coisa, no caso aqui, obedecer às ordens. Aí, antipatizar e simpatizar não são verbos pronominais. Ele não aceita essa estrutura aqui, ó, antipatizei-me com ela, ou então simpatizei-me com ela, tá errado. Gravem isso, está errado. Aí temos o verbo investir, é um verbo transitivo indireto, né? Tem um sentido aqui, ó, pode ter de atacar ou arremeter. O touro investiu contra, ele atacou contra alguém. E ele também pode ser transitivo direto e indireto, no sentido de empossar. Investiram na função de gerente, igualzinho tava. Tirou de um livro, igual. Então, investiram na função, empossaram ele em algum lugar, empossaram na função, deram posse a tal pessoa na tal função. Ok? Próxima. Leia a tirinha abaixo. A banca também adora tirinha, charge. Sempre tem uma questão assim. Crase, oração e oração subordinada, né? Ou coordenada. Normalmente, quando é coordenada, é adversativa, com o uso do mas. E tirinha, assim, sempre cai. Ó, leia a tirinha abaixo. Vamos ver se dá para ler. Não, o dicionário não diz que é palavrão. Aqui a questão ela vai tratar de função de linguagem, ok? Você já está vendo aqui, ó. Ele quer saber qual a função de linguagem predomina. Não é um tipo, é função. Não, o dicionário não diz que é palavrão. Não. E que é uma porcaria. Repugnante. Temos aqui, né? E que é uma porcaria repugnante, não diz que é uma porcaria. Não diz que é uma porcaria repugnante. Enfim, também não. Não pode ser. Lê para mim. Sopa. E aqui não dá para ler. Mas, enfim, sopa. Né? Prato de caldo com pão, massas, farinhas, etc. Ele tá aqui, procurou no dicionário, né? A palavra sopa. E aí, temos uma interrogaçãozinha aqui. Aí, olha aqui. Você está falando de um dicionário que você vai ver o significado das palavras. Quando você está falando sobre algo, né, sobre a mesma coisa, que você está no foco, porque o dicionário ele fala dele mesmo. É como se eu estivesse pintando um quadro, um autorretrato meu. Eu estou tentando expressar a mim mesma. Quando tem essa ideia,
temos uma função de linguagem chamada de metalinguística. E aí é a nossa alternativa. Aí eu trouxe esse quadrinho para você que mata bem a questão e é bom você decorar, que vai te ajudar bastante na prova, na hora da prova. Aqui a metalinguística, cadê ela? Tá aqui, ó. Função metalinguística. Ela está relacionada ao código do assunto, tá? Ó, o dicionário, ele traz o quê? Significado de palavras, certo? Esse é o exemplo de uma metalinguística, um exemplo clássico de uma função de linguagem metalinguística. O dicionário, ele vai falar, é igual a aula de português, você vai falar sobre português. Você está usando uma função de linguagem metalinguística. Então, a metalinguística, ele tem o foco no código, certo? Aí temos uma função poética. Quando se trata de uma função poética, vai ter um foco na mensagem, na forma como você vai escrever, que você vai usar várias conotações, várias figuras de linguagem, né? Você vai usar muito sentido conotativo. E aí poética, função poética, código na mensagem. Quando o código é no emissor, quando o foco é no emissor, você vai ter uma função emotiva ou expressiva, onde você vai querer convencer o emissor a alguma coisa. Você vai falar sobre algum assunto tentando convencer lá, argumentando, então o foco vai ser no emissor. Quando o foco é no emissor, né, a função é emotiva. Quando o foco... Confundi tudo aqui, volta tudo. Quando o foco é no emissor, você que está emitindo, você vai ter uma função emotiva. Você vai falar um pouco sobre você. Uma função emotiva, foco no emissor, foco no eu, emissor. No receptor, no caso você que está recebendo a mensagem, você vai ter uma função conativa ou apelativa. É uma função onde você vai convencer o leitor sobre alguma coisa, sobre alguma ideia sua, certo? E aí, quando o foco é no referente, não no contexto, você vai ter uma função referencial. É quando você pega aí uma referência de dados do IBGE, por exemplo, que você põe no seu texto, você está usando ali uma função referencial. Você está tendo uma referência. Aqui é uma denotação, é algo muito real, que você está comprovando. E aí, quando você tem o foco no canal, você vai ter uma função fática. Você vai encontrar, né, a função fática no canal. É quando vamos supor, você está ligando para alguém. Aí você vai lá, pega o telefone. Aí no momento que você fala alô, você está testando o canal. Testando ali, o meio. Para ver realmente se não há ruído, se você vai conseguir conversar, tá? É aquela coisa que você dá um bom dia a alguém, ou você quer puxar uma conversa. Você chega perto de alguém, tá conversando nada, você fala assim, nossa, como hoje tá frio, né? Assim, alguma coisa do tipo, você diz um oi. Você tá utilizando aí a função fática. Normalmente na prova, aqui, nessa questão, você teria que saber que quando você fala de uma coisa, você está tratando aí em relação ao código de algo, como dicionário que traz aí o significado das palavras, você sabe o que é metalinguística. Então, quando vier, às vezes vem na prova falando em relação ao código, mensagem, alguma coisa do tipo, você tem que conhecer isso aqui. Foco no emissor, você que está emitindo, é uma função emotiva. Lembra de emoção, você está transferindo a sua emoção. Tá? Você está se expressando, olha aqui, se expressando, muito legal essa ideia aqui. Emissor, função emotiva ou expressiva. Quando é o receptor, o foco é no receptor, você vai ter uma função conativa ou apelativa. No receptor, você está querendo convencê-lo, ok? Quando você tem uma referência de dados, alguma coisa do tipo assim, muito real, que você está ali comprovando, você tem uma função referencial, você está usando algo como referência. Quando você tem a ideia do canal,
o foco no canal, naquele momento de iniciar algo, iniciar uma conversa, você tem uma função fática. Fática, foco no canal. Quando é no código, é metalinguístico, como é o nosso caso, e quando é na mensagem, é uma função poética. Mensagem, você vai ter a ideia do uso de conotação, figuras de linguagem, função poética, uma poesia. Ok? Lembre-se disso, que é muito importante e cai na tua prova, tá? Matamos a 10ª questão, nossa última questão. E aí vamos finalizar com a nossa frase de reflexão, que é a seguinte: tudo o que você precisa para começar a realizar seus sonhos é confiar em você e lutar sem ter medo de falhar. Certo? Então acredite. Acredite, vá sempre em frente. Não tenha medo de falhar, porque o medo faz a gente desistir. Ok? Boa sorte a todos. Não deixe de participar do nosso grupo no Facebook. É muito legal o grupo, galera. Agora estamos com sorteio na nossa página do Face, porque eu não consigo fazer sorteio no grupo. Não consegui nenhum programa que fizesse isso. Só programas que fazem sorteio na página. E aí, vai lá. Segue aí a nossa página no Face. Vou botar aqui o link. Temos o primeiro link, o link do grupo no Face, e aí eu vou botar também o link da página. Participa lá do nosso sorteio, vai ser no dia 31 de agosto, vai ser muito legal, tá? Entra lá e curte a nossa página. Boa sorte, eu espero ter ajudado, até a próxima, fui!